Bom dia, gente. Eu sou Rosa Organizer. Para quem não me conhece e que não sabe o que quer dizer ser uma organizer, e organizer quer dizer organização, profissional de organização. Nós normalmente somos chamadas para trabalhar em residências, em ambientes que exijam organização. Todas as organizers que a gente conhece têm um nicho próprio. Eu trabalho com vários nichos, mas resolvi me especializar em organização de documentos. Por quê? Porque trabalhei durante 30 anos, mais do que isso até, como secretária executiva e fazia normalmente a organização dos documentos da empresa e eventualmente a organização dos documentos pessoais dos diretores da empresa. Então, por ter experiência nessa parte, eu resolvi, quando estava próxima de me aposentar, fazer um curso no Senac sobre organização de ambientes e voltei para me especializar também em organização de documentos em empresas, condomínios e documentos pessoais também. Quando você contrata uma personal organizer, para qualquer coisa, para qualquer atividade, qualquer nicho da organização, você tem que pedir que ela seja certificada e, se ela for certificada, também eventualmente que tenha um MEI como eu, que possa emitir nota fiscal. Isso dá credibilidade ao trabalho e vocês ficam mais confiantes na hora de contratar. A atividade de personal organizer ainda não é regulamentada. Ela já existe no Brasil há mais de 20 anos, mas a nossa associação está tentando regulamentar para que vire profissão. A principal função da personal organizer não é só organizar ambientes, é transformar vidas. Porque cada vez que você organiza um ambiente, as pessoas ficam felizes, as pessoas têm mais tempo para si, mais tempo para ficar com as pessoas que ama, e isso é muito importante. Agora eu vou mostrar uns slides para vocês interagirem e ficar uma coisa um pouco mais fácil. Eu tenho quase 34 anos de experiência em organização em ambientes corporativos e residenciais, porque, como falei para vocês, eu trabalhei mais de 30 anos como secretária executiva e já fazia organização de documentos da empresa onde eu trabalhava. Fiz vários trabalhos em empresas, workshops, palestras, treinamentos, e a minha formação é pelo Senac, além de outros cursos que eu fiz para poder ficar mais inteirada em organização de documentos. Esse slide aqui diz o que eu faço e o que todas as personal organizers fazem. Cada uma tem o seu nicho. A minha é mais documentos e home office. Aqui as propagandas que eu já fiz, jornal, revista, organização que eu fiz em empresa. E agora vamos começar por que você tem que manter os documentos organizados. Nesse período de trabalho, eu percebi que as empresas, os condomínios e as pessoas não se preocupam com os documentos. Embora eles sejam muito importantes, as pessoas não se dão conta que talvez seja a parte da casa delas que tem que ter mais cuidado. Então, a perda de um documento gera perda de tempo, gasto, porque se você tiver que tirar uma segunda via, geralmente você tem que pagar. Você gera também problemas, se for numa empresa, problemas com o fisco, com autoridades, né? Se você tiver que prestar contas de alguma coisa, imposto de renda, tudo isso. Então é sempre bom você ter os documentos organizados, porque isso faz bem para você e para sua empresa. Tá? Agora, produzimos papéis diariamente, mas o que torna um papel um documento? Todo papel é um documento? Não, isso aqui é um papel
e não quer dizer que seja um documento. Documento é quando o papel deixa de ser uma coisa comum para você prestar contas ou dar informação importante naquele papel. Por exemplo, um papel que você recebe, uma nota fiscal comum que você recebe no mercado, numa loja. Você pode chegar em casa e certificou que está tudo certo, joga fora. Se você precisar ir ao mercado ou à loja para fazer uma troca, você vai precisar desse documento, desse papel, dessa nota fiscal. Então, ela deixa de ser um papel comum e se torna um documento importante, tá? Então, todo aquele papel que você precisa para ter prova, mostrar e ter algum resultado com ele, então ele deixa de ser um papel para se tornar um documento, tá? Agora, quando você tem uma série de documentos, o que você tem que fazer com eles? Como você pode descartar? O que você descarta? Qual o prazo para descarte? Nossa, são tantas dúvidas que a gente tem. E aí você vai no Google, vai fazer a pesquisa, aí tem um monte de resposta, aí você fica com mais dúvida ainda. Por isso que é tão importante você saber realmente o que você precisa, o que você tem, o que você pode descartar, o que você tem que guardar. E só com uma organizadora especializada ou uma pessoa que tenha trabalhado com isso é que vai te auxiliar nesse processo de organização de documentos. Olha, os documentos a gente classifica em simples e composto. Simples é aquele documento único, que em uma página só ele tem todo o conteúdo e explicativo e a pessoa que recebe já entende perfeitamente do que se trata. É uma carta, um ofício, um requerimento, tudo isso é documento simples. Documento composto é aquele que tem várias pastas, vários anexos, são processos judiciais, processos empresariais, qualquer tipo de processo entra em documento composto, que ele não é feito de uma única página, ele tem várias páginas, vários anexos e é muito mais complexo, ok? As classificações. Um documento é classificado pelo formato, espécie, gênero e tipo. Então você tem 4 classificações. O formato é como ele é confeccionado, pode ser ficha, caderno, folha, e espécie, de acordo com a natureza de informação. Um requerimento é diferente de um atestado, que é diferente de uma carta, que é diferente de um ofício. Cada um tem seu padrão, o seu tipo e a sua espécie, né? O gênero, como ele é apresentado. Ele pode ser magnético, audiovisual, fonográfico e agora o tipo. Qual atividade que foi gerado esse documento? Ata, regimentos, relatórios, processos. Então, cada tipo de documento leva você para determinada circunstância, ok? Agora, quais são os problemas que são gerados pelo acúmulo desordenado de papéis? Meu Deus, se vocês verem a foto aqui, vocês podem ver se a pessoa tem condição de achar alguma coisa nessa mesa. Claro que não. Então, o problema do acúmulo de papéis e documentos gera perdas, extravios, dificuldade de avaliação, dificuldade do acesso a informações, perda de tempo e também perda de dinheiro, né, gente? Que hoje a gente não pode também ficar brincando com isso. Essas fotos que eu estou mostrando são fotos de arquivos em faculdades. Então, é por isso que quando você vai geralmente pedir um documento num órgão físico, num órgão do governo ou em empresas maiores, você fica esperando às vezes um tempo enorme para ter esse seu documento na mão.
porque a maioria dos arquivos não estão ainda digitalizados. Então, como é arquivo físico, as pessoas, no caso, se aposentam, saem, quem está lá não tem o menor conhecimento do que se trata, onde está, e acaba ficando uma desorganização total. Agora, os documentos, por serem importantes, eles também têm que ser guardados de uma maneira eficiente. Então, como você pode guardar seus documentos para garantir a integridade deles? Colocar em ambientes que não sejam úmidos, pastas que retenham pequenos animais roedores, como baratas, traças, tudo isso destrói o seu documento. Quando a gente vai fazer uma avaliação numa residência, a gente chega e faz um processo em etapas, né? Então a gente chega na casa da cliente, faz um planejamento, vê tudo que tem para ser feito, depois marca o dia, vai lá, faz a triagem, descarte, tira tudo que não vai ser usado, tudo que ela não quer mais para doação, categoriza. O que é categorizar? É você separar por categoria, né? Fácil. Então, quando é documento, separar por categoria, você separar o que é documento da sua casa, documento pessoal, documento do veículo, documento de cartões, pagamentos de mensalidade de colégio. Então, tudo isso são categorias. Depois que você separa por categorias, é que você organiza essas categorias e, por último, você faz o arquivo dos documentos. Então, são 6 etapas, todas importantes, e nenhuma pode ser deixada de lado e nenhuma pode ser negligenciada, porque se você descarta um documento importante, você está com um problema sério para a tua vida inteira, tá? Os materiais para você guardar os documentos. Você, dependendo da quantidade de papel, é que você vai ter a caixa ou material para você guardar o seu documento. Isso é muito importante, porque às vezes você chega num lugar para organizar, está tudo em partes, uma em cima da outra, e quando você começa a categorizar e separar, é que você vê que tem um monte de documento que está tudo misturado e você às vezes não tem espaço nem para guardar. Então você tem que ter, se for documentos pessoais, você pode ter um arquivo pequeno, um arquivo de mesa, você pode ter se for na sua casa, uma parte do armário que você guarde as suas pastas de maneira organizada. E se for uma empresa, tudo tem que ser muito separado, muito detalhado. E outra coisa importante, quando a gente faz organização de documentos, tem documentos que têm que ser guardados durante muito tempo. E tem documentos que você tem que jogar fora e descartar depois de 5 anos. Por que são 5 anos? Porque é o prazo do imposto de renda. Então, a gente utiliza esse prazo para descartar a maioria dos documentos. Fora isso, se você tem um documento para guardar durante 30 anos, como documentos de pessoas, de empregados, você não pode ter um arquivo que fique aleatório em qualquer lugar. Você tem que ter um espaço para guardar esse tipo de documento, tá? Então isso é muito importante, onde você vai guardar, como você vai guardar e saber onde esse documento está, porque você guardar durante 25 ou 20 anos, 30 anos, é bem complicado. Aqui são organizações, uma delas foi eu que fiz, tá? Para vocês saberem como é que fica depois de pronto. Estava tudo em pasta separada, largada, e eu coloquei tudo em pastas. Separei esse arquivo aqui do canto onde tem as pastas pretas. As pessoas que pediram para eu fazer essa organização, que isso aí é só uma parte, as pastas pretas são os documentos pessoais e as pastas cinzas são os documentos da empresa
ou ao contrário que faz algum tempo, eu não lembro mais. Mas o importante é vocês saberem que numa organização de documentos, o bom também é você trabalhar com as cores. Sempre eu menciono as cores, porque numa empresa grande ou num condomínio, você pode colocar as pastas amarelas para documentos dos empregados, pode colocar as pastas azuis para documentos de fornecedores, as pastas vermelhas para documentos tipo atas, né, convenções. Então você separando por cor, você também categoriza e fica mais fácil a visualização. E aqui eu já estou finalizando. Então, antes de eu falar das minhas redes sociais, dizer como vocês podem me achar, eu vou falar uma coisa que eu tinha até deixado para trás. Para você ter um arquivo, você pode ter um arquivo físico ou um arquivo digital. Mas tanto o arquivo físico quanto o arquivo digital tem que ter pelo menos uma pessoa que saiba, que tenha conhecimento, que saiba manusear esse arquivo. Porque numa emergência, se você não puder acessar, numa empresa, se não tiver uma outra pessoa para acessar, num condomínio também, tudo fica perdido e vai se levar tempo, vai se tirar a segunda via e vão ocorrer todos aqueles problemas que eu já mencionei. E eu falo também uma outra coisa muito importante, que na sua casa, quando você organizar os seus documentos, se você for organizar sozinho, não precisar de mim, mantenha sempre uma pasta que eu chamo de pasta incêndio. O que é essa pasta incêndio? São aqueles documentos que você tem que ter os originais, e se não forem originais, pelo menos uma cópia autenticada por uma emergência, tá bom? Então isso na empresa também serve para aquela pasta de atas, se ela tiver, as atas estiverem digitalizadas, mas se tiver uma pasta física, essa pasta, pelo menos alguém da empresa tem que ter conhecimento onde essa pasta está. Para quando você precisar recorrer a uma cópia, você não precisar ficar na correria do dia a dia para tirar uma cópia e fornecer uma cópia para alguém, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, agradeço bastante o convite e vou deixar aqui as minhas redes sociais, todos os meus contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, podem me perguntar, podem acessar minhas redes sociais e estou à disposição de vocês, inclusive para palestras, workshops e trabalhar também para vocês organizar a vida de vocês e os seus documentos. Obrigada e até breve.